Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sabadaço iniciando mais uma rodada do Brasileirão 2023 Série A. Rodada de número 25. Rodada de número 25. E abriu essa rodada dois jogos. Fortaleza e Grêmio se enfrentaram no Castelão. Empate num bom jogo entre Fortaleza e Grêmio. 1-1. Times estão no topo da tabela. O Grêmio assume momentaneamente a segunda colocação. Lógico, o Palmeiras ainda vai jogar e pode ultrapassar, mas o Grêmio assume a segunda colocação. E o Fortaleza está ali na oitava colocação com 39 pontos. Ele pode perder essa oitava colocação para o Atlético Mineiro, que ainda vai jogar nesse sábado também. Então o Fortaleza pode cair para nono. E o outro jogo, que é o jogo aqui na descrição desse vídeo, é entre Flamengo e Bahia, que tem muita coisa para falar. A galera que me acompanha viu que eu não postei nenhum vídeo falando sobre saída de Sampaoli, possível chegada de Tite. Eu não fiz nenhum vídeo comentando sobre isso. Bom, eu estou de saco cheio da diretoria do Flamengo. Saco cheio da diretoria do Flamengo. Então, eu quase não comento. Mas a gente queria ver o jogo até para se ter uma ideia de como os jogadores iriam reagir sem o Sampaoli. Como a torcida iria reagir. E também ver o Bahia. Bahia do Rogério Ceni, que ganhou a primeira partida, perdeu a segunda em casa, vem aqui para o Maracanã para tentar recuperar, porque o Bahia está numa situação muito, mas muito complicada no Campeonato Brasileiro. Apesar de, eu repetir, o Bahia não vem fazendo partidas ruins, não vem. Mas o Bahia tem um problema grave defensivamente, o que hoje nem transpareceu esse problema defensivo muito grave. Mas tem um problema grave defensivo, não tem o seu principal articulador no meio de campo, que é o Cauli, que o Bahia, agora o Bahia vai ter que ver, vai ver mesmo. Na verdade o Bahia já está vendo muitas coisas em relação ao Grupo City. Mas o Bahia agora vai ver se o Grupo City está com interesse, com vontade mesmo de ajudar o Bahia, de fazer o Bahia crescer. Por que eu estou falando isso? Porque esse jogador Cauli, no final da temporada, talvez ele seja um dos jogadores mais cobiçados do futebol brasileiro. Já surgiu o papo que o Palmeiras está interessado nele. E provavelmente vai aparecer outros times interessados no Cauli. Que o Cauli é o principal jogador, um dos principais jogadores, se não for o principal jogador do Bahia, e do campeonato. Então, com o poderio do Grupo City, vamos ver o que o Grupo City vai fazer. Será que vende? Então, nisso a gente vai ver se ele quer realmente montar um time ou quer fazer lucro apenas. Isso a gente vai ver. Porque a torcida do Bahia não vai admitir perder o Cauli. Ou eu estou falando besteira? Então, se enfrentaram no Maracanã, Flamengo e Bahia, e o Flamengo ganhou de 1-0, gol do Pedro. Vamos falar do jogo e vamos falar das polêmicas de arbitragem. E eu já vou falando aqui de cara, para quem está chegando agora aqui no canal, para quem já está há muito tempo, me conhece. Eu não faço média. Eu não faço média com time nenhum, com torcida nenhuma. Eu falo o que eu penso. Se eu vou ser criticado ou não, se vão gostar ou não, na boa. Eu tô cagando para isso. Eu só não fico puxando o saco de ninguém. Eu poderia muito bem, nesse jogo específico, puxar saco do Bahia. Por que puxar saco do Bahia? Porque a visualização do Bahia é muito superior à visualização que eu tenho do Flamengo. Se eu botar um vídeo do Flamengo,
eu não chego a 300 visualizações, no máximo 400. Eu faço o vídeo do Bahia, eu bato 1000. Então eu poderia aqui muito bem ficar puxando o saco do Bahia. Muito bem. Eu não puxo o saco de ninguém e não vou puxar, porque o canal nunca foi assim, não vai ser. Não, lógico, eu quero ter visualização? Muita. Lógico que eu quero. Mas não vai ser puxando o saco. E um outro detalhe. Eu vou dar o meu ponto de vista. O meu ponto de vista. É uma opinião. Tá? E eu não tô esquentando, como eu falei, se vão gostar ou não. Independente da torcida, se é do Flamengo ou do Bahia. Eu vou dar a minha opinião. Tá? Nas polêmicas que se teve durante o jogo. Beleza? Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo, torcedor do Flamengo, que antes do Sampaoli ser mandado embora, o Maracanã ia ficar vazio, ia ter 10 mil pessoas no Maracanã. E depois do Sampaoli ser mandado embora, chegou a quase 50 mil. Ou seja, a torcida agradeceu o Flamengo, mesmo que demorando, ter mandado o Sampaoli embora. Eu vou repetir aqui, porque alguém pode falar aqui. Magalhães, mas você tinha gostado da contratação do Sampaoli? Sim, tinha gostado. Eu achava que o Sampaoli poderia fazer um bom trabalho no Flamengo. Eu achava ele com a cara do Flamengo, agitado, pá, coisa e tal. Mas não deu. Não deu, não bateu química. O cara é antissocial pra cacete. Criou um monte de polêmicas. A última aí, que a torcida do Bahia talvez não saiba, o cara tem um preconceito com religião. Está sendo, inclusive, processado por causa disso, por um jogador do Flamengo. Eu não sei o nome, mas pelo que falaram, dá para se entender por quê. Porque alguns jogadores do Flamengo, evangélicos, faziam uma corrente de oração e ele não gostava dessa corrente de oração, falou um monte de abobrinha. Então, está sendo processado por isso. Então, eu achei que poderia dar certo, mas não deu. Simplesmente assim. Igual o Flamengo está tentando contratar o Tite, na qual eu não gosto do Tite, todo mundo sabe aqui. Que vão me perguntar, e Magalhães, e o Tite que você criticou na seleção, não gosta do estilo de jogo do Tite, e aí? Não gosto. Vou continuar não gostando, mas vou torcer que ele dê certo. Mas vou continuar não gostando. Era o Tite que você contrataria pro Flamengo? Não, não é, porque eu não gosto do estilo do Tite. Vai dar certo, ele pode ganhar tudo no Flamengo, a não ser que ele mude a forma dele jogar. Se ele mudar a forma dele jogar, eu mudo de opinião. Se não mudar, eu vou continuar com a minha opinião, não gostando da forma do Tite jogar, como eu não gosto da do Mano Menezes, como eu não gosto do Carille, como eu não gosto do Guto Ferreira. Não gosto, ponto. Vou continuar não gostando, a não ser que ele mude. Então depois que manda embora o Sampaoli, a torcida do Flamengo vai. Então eu peço a você, torcedor do Flamengo, e meu amigo torcedor do Bahia, que está preocupado, muito preocupado, que vai ficar mais uma rodada na zona de abaixamento e pode cair um pouco mais, porque o Santos pode passar, se o Santos ganhar, o Santos pode passar. O Goiás, eu acho difícil o Goiás ganhar do Botafogo aqui, acho muito difícil, então não acho que o Goiás vá abrir, mas pode ali o Vasco abrir, o Internacional, quem sabe abrir, o Internacional joga contra o Atlético Mineiro, mas o Bahia, mais uma vez, e o campeonato ficando mais curto, isso é muito complicado para o Bahia. Eu ia falar uma situação aqui, mas talvez o Bahia, o torcedor do Bahia não goste, mas eu vou falar o que eu penso. Quando o Grêmio caiu, não achava o time do Grêmio ruim, e eu fui até o final achando, cara, esse time não cai, esse time não cai, o time do Grêmio não é tão ruim assim, esse time não cai, o time do Grêmio caiu, eu errei. Eu penso a mesma coisa do Bahia. Esse time do Bahia não cai. Esse time do Bahia não é ruim. Mas, irmão, se você pegar os recortes, está muito parecido da época do Grêmio com esse momento do Bahia. Onde o Grêmio não jogava tão mal assim, não tinha um time ruim, mas as coisas patinava e o Grêmio caiu. Não acho que o Bahia cai. Eu acho que o Bahia vai se recuperar. Acho que vai se recuperar. O problema é que está demorando muito essa recuperação. É uma vitória, é um triunfo e depois perde, aí mais um triunfo, perde. Aí é bem complicado. Então peço a você, meu amigo torcedor do Bahia,
que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar. Beleza? Ah, deixa eu pedir uma coisa que você não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha os vídeos não são inscritos. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Vamos aqui logo com a classificação. Como eu falei, com esta derrota, o Bahia continua na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 25 pontos. O Bahia, com 25 pontos. O Bahia, em 25 jogos, só ganhou 6. Só ganhou 6. Empatou 7 e perdeu 12. É campanha de rebaixamento. É campanha de time rebaixado, sim. Eu vou dar aqui uma olhada rápida, só para vocês. Não estou aqui, não quero aqui colocar pilha, não é nada, mas a gente tem que ser realista. Ano passado, o time rebaixado na 17ª colocação foi o Ceará do Nordeste. O Ceará fez 37 pontos e foi rebaixado. 37 pontos. O Bahia, para atingir esses 37 pontos, tem 12 pontos. Faltam 12 pontos. Ou seja, 4 triunfos. Tá faltando aí 13 jogos, né? Vai faltar 13 jogos. Tem que ganhar 4 triunfos para chegar aos 37 do Ceará. Só que se a gente pegar esse recorte, não vai adiantar nada para o Bahia, porque o Ceará foi rebaixado com 37. Então vamos pegar o time que ficou fora do rebaixamento, o Cuiabá, com 41 pontos. O Bahia chegou aos 41 pontos, tem ali mais 12, 15, 16 pontos. O Bahia tem que fazer 16 pontos. 16 pontos são 5 triunfos e um empate. 5 triunfos e um empate. Então, para atingir essa meta do Cuiabá, em 13 jogos, o Bahia tem que ganhar 5, empatar 1, para chegar aos 41, igual o Cuiabá. O problema é que o Bahia, em 25 jogos, só ganhou 6. Ou seja, o Bahia, nesses 13 jogos que faltam, o Bahia tem que ganhar, no mínimo, 50% dos jogos. Então, a situação está complicado. Isso eu estou falando em relação ao recorte do ano passado. Ao recorte do ano passado. Beleza? Então, realmente, está complicado para o Bahia. Mas ainda acredito que o Bahia não vai ser rebaixado. O Bahia não veja. E tem bastante jogos que o Bahia não faz uma partida horrorosa. E fala assim, não, mereceu perder. O Bahia está perdendo em alguns detalhes. Igual perdeu em casa para o Santos. Problema defensivo. Beleza? Então o Bahia vai terminar a rodada mais uma vez na zona de rebaixamento e pode perder a 17ª colocação para o Santos. O Santos pode ultrapassar o Bahia porque o Santos vai jogar e tem 24 pontos. Então o Bahia pode perder essa colocação se o Santos ganhar. Se o Santos empatar, não. O Santos vai ficar com 25 pontos, mas vai ficar atrás do Bahia pelo saldo de gol. Mas se ganhar, o Santos passa o Bahia. E aí fica mais um time na frente do Bahia e se complica mais ainda. E já o Flamengo, com esta vitória, sobe nesse momento para a 4ª colocação. Mas vale lembrar, foi o primeiro jogo. Porém, o outro jogo que teve no horário já ajudou o Flamengo. O Grêmio empatou. Então o Flamengo diminui a vantagem do Grêmio. O Grêmio está com 44, o Flamengo está com 43. Então o Flamengo já lucrou com esse jogo Fortaleza e Grêmio. E o Fortaleza, que se ganha, poderia ir ali a 41 pontos, também entrar naquela briga ali. Também o Flamengo já dá uma distanciada, já fica ali a 4 pontos do Fortaleza. Ou seja, o início dessa rodada para o Flamengo foi bom. Foi bom. Agora vai ter que dar uma secada ali em Bragantino, uma secada em Fluminense, uma secada em Atlético. Apesar que o Atlético Paranaense está ali com 40 pontos. O Atlético Paranaense ganhar vai a 43, fica com 12 vitórias igual o Flamengo,
mas o saldo de gols do Atlético Paranaense é melhor, então o Atlético Paranaense passa. Então o Flamengo tem que ser com a pau de gente. Tem que ser com a Bragantino, Fluminense e Atlético Paranaense. Mas eu acredito que talvez, um desses times vai permitir que o Flamengo termine a rodada no G6. Acredito eu. Tá? E isso é que o Flamengo vai torcer também para poder entrar no G6, para estar pelo menos na pré-Libertadores. Continuo achando que o Flamengo não merece estar na Libertadores no ano que vem. Continuo falando isso. O Flamengo não merece. Mas a minha opinião pode mudar com o que o Flamengo faça. Hoje, o Flamengo já mostrou algumas coisas completamente diferentes em relação ao que estava acontecendo no Flamengo. Então, essa é a classificação momentânea. Vamos aqui logo para as polêmicas. Bom, expulsão do zagueiro do Bahia. Expulsão do zagueiro do Bahia. Eu sei que a torcida do Bahia e muita gente vai falar o seguinte. O Gerson, quando o zagueiro do Bahia falha, que há uma saída da esquerda, o Flamengo está próximo ao gol, pega a bola. Não, acho que a bola é jogada, né? Bola lançada. O Pedro faz o pivô, a bola passa, o Pedro não faz falta. Um zagueiro, que eu não sei se é o Vitor Hugo, não me lembro agora quem foi, todo atabalhoado, se enrola com a bola e a bola sobe e deixa o zagueiro do Bahia, o Canu, numa situação complicadíssima com o Gerson na sua frente. Claramente o Canu puxa a camisa do Gerson. Eu acho que isso ninguém tem como falar, porque ficou nítido na imagem. A polêmica é que o time do Bahia todo apontou para o lado do campo, né? Apontou que o Gerson estava indo para o lado, não estava indo em direção ao gol. Então vamos lá, cara. Isso aí é um critério, beleza? Se você olhar rapidamente, eu também concordo que o Gerson não estava de frente para o gol. Não estava de frente para o gol. Ele estava um pouco de lado. Só que, isso eu estou falando, quem não joga bola não vai entender o que eu estou falando. Mas quem joga bola vai entender o que eu estou falando. E nesse momento eu vou concordar um pouco com o que o Paulo Nunes falou. Quando a bola sobra para o Gerson, que ele está com o corpo um pouco virado para o lado, se o Canu não puxa, o Gerson é canhoto. O Gerson ia dar um tapa para dentro do campo, para dentro da área. Ele não dá um tapa para fora, porque ele recebe a bola aqui na frente, a bola caindo aqui na frente. A bola quica e vai para lá. Ele canhoto, ele ia dar um tapa para dentro da área. Ele não conseguiu desse tapa para dentro da área porque o Canu puxou. Então, na minha opinião, esse foi o entendimento do árbitro, que muito enrolado. Ele teve esse bafafá todo porque ele passou muita insegurança. Porém, aí tem duas situações, na minha opinião. Primeiro, você olhando o lance de cara, a bola vai para o lado. Então, a reclamação do Bahia, na minha opinião, não é completamente descabida. Não é completamente descabida, porque a bola foi realmente para o lado. Porém, também não é descabido você falar que a bola foi para o lado e o Gerson não conseguiu dominar a bola e jogar para dentro porque ele foi puxado pela camisa. Porque se ele não é puxado pela camisa, ele já estava na frente do zagueiro do Bahia, ele dá o tapa para dentro da área e iria em direção ao gol. Então, aí tem dois pontos. Eu já sei até o que a maioria da galera que assistir esse vídeo vai falar. Tenho certeza. Mas esses são os dois pontos de vista. E por que eu estou falando isso? Porque o árbitro escolheu um ponto de vista. Se o árbitro tivesse escolhido que não era para expulsar o Canu, eu acho que ele também não estava errado. Também não estava errado. Mas ele entendeu
que o Gerson tinha condições de ir em direção ao gol, justamente por causa disso, porque a bola estava caindo na canhota e ele tinha possibilidade de botar a bola para dentro da área e ficar reto em direção, porque ele já estava posicionando o corpo. Então, essa é a minha opinião. Então, na minha opinião, foi uma posição interpretativa, onde o árbitro poderia escolher ou uma ou outra. Aí a torcida do Bahia vai falar o seguinte: porra, Magalhães, mas ele roubou o Bahia. Por essa escolha, o Bahia pode dizer que o juiz prejudicou, porque o juiz poderia ter escolhido também não dar o cartão vermelho para o Canu. Eu estou me fazendo entender? Tá? Então eu acho que as duas decisões dele, se ele escolhe qualquer uma das duas, para mim ele não estaria errado. Foi um ponto de vista dele. Um ponto de vista dele. O tanto que o VAR chamou ele. O VAR não precisaria chamar ele, mas o VAR chamou ele. Vem cá, dá uma olhada. Tu deu o cartão amarelo, mas dá uma olhada. O VAR também interpretou que o Gerson tinha condições de ir em direção ao gol. Que é a minha interpretação também. Porém, vou repetir. Para mim, se o árbitro escolhe dar só o cartão amarelo, também não estaria errado. Então, para mim, foi uma questão de ponto de vista do juiz. A torcida vai falar que o juiz roubou nesse lance. Eu não vou falar que a torcida do Bahia está errada. Se ele dá o cartão amarelo, a torcida do Flamengo ia falar que o juiz roubou pro Bahia, que era para expulsar. Eu também ia falar que a torcida do Flamengo não estava errada, porque foi um critério interpretativo, na minha opinião. Mas eu concordo que o Gerson também tinha condições de ir em direção ao gol. Tá? É uma questão de ponto de vista. Aí o árbitro escolheu. Ah, mas ele tendeu pro lado do mandante. Pode ser. Pode ser. Não vou falar que ele não tendeu, não optou pelo mandante. Não vou falar que não entendeu, mas que as duas cabiam, as duas opções cabiam, e ele podia escolher uma, cabia. E ele escolheu expulsar o Canu. Acho que eu me fiz entender. Então, na minha opinião, eu não acho que o árbitro errou, porque ele tinha duas opções. Ele escolheu uma. Ah, ele foi a favor do Flamengo, porque o Flamengo vai jogar em casa? Pode ter sido. Mas ele tinha essas opções. Não foi uma coisa gritante, escandalosa. Não achei escandaloso. Sinceramente, não achei escandaloso. Beleza? Sei que vou criticar, mas é a minha opinião. E tô cagando pra crítica. Beleza? O outro lance. O pênalti em cima do Bruno Henrique. Bom, o pênalti em cima do Bruno Henrique. Cara, a torcida do Bahia vai ficar chateada comigo, mas porra, o Gilberto tocou no pé do Bruno Henrique. Não foi golpe de ar, não. Tocou no pé do Bruno Henrique. Pô. Não foi fortão? Não foi, mas tocou, pô. Tocou no pé. E outra, o Bruno Henrique não solou. O pé do Bruno Henrique estava subindo. O pé do Bruno Henrique estava subindo. O Bruno Henrique foi mais rápido do que o Gilberto. E o Gilberto chuta, pega a pontinha do pé do Gilberto na lateral do pé do Bruno Henrique. Pegou, não foi golpe de ar. Não, irmão. Então, sinceramente, o que eu achei mais incrível foi os jogadores do Bahia, todos indo pra cima do juiz, mandando o juiz olhar pra tela. Porra, bicho, na minha opinião, olhando a tela diversas vezes, ficou nítido que tocou. Pra mim, ficou nítido que tocou. Foi forte? Não, mas tocou. Tocou. Essa é a minha opinião, olhando ali pelas... A não ser que apareça alguma outra imagem que não foi mostrada, que mostre que não tocou. Que pelas imagens que eu vi, todas as imagens que apareceu no jogo, está tocando. Não está dando aquele porradão, mas está tocando. E outra, não foi falta do Bruno Henrique no Gilberto, foi ao contrário. Até porque o Bruno Henrique toca na bola e depois recebe o toque. Então, sinceramente, a reclamação absurda em relação ao pênalti, para mim não cabe. Para mim, pênalti claro. E o Pedro bate o pênalti e faz o gol da vitória do Flamengo. Sobre o Bahia, mais uma vez o Bahia não fez um jogo ruim. Mais uma vez o Bahia fez um jogo bom. Marcou muito bem o Flamengo, dificultou muito o Flamengo. Poderia ter sido um pouquinho mais ousado no
primeiro tempo, porque os dois volantes do Flamengo no primeiro tempo estavam muito mal, Pulgar e Thiago Maia muito mal, muitos erros de passe, tanto pelo lado do Flamengo quanto pelo lado do Bahia, mas o Flamengo estava errando mais passes que o Bahia, o Flamengo estava errando mais passes próximo à área. Se o Bahia um pouquinho mais ousado, poderia complicar mais. O Bahia teve chance de fazer um gol no primeiro tempo, o Flamengo criou também chance de fazer, o goleiro do Flamengo errou 2 vezes numa saída de bola, depois uma que ele bate a roupa. Ou seja, o Bahia fez um bom jogo no primeiro tempo, o jogo foi muito equilibrado no primeiro tempo, e poderia ter sido sim um gol do Flamengo ou um gol do Bahia. Poderia. Então, primeiro tempo, jogo equilibrado, o Flamengo ansioso, o Everton Ribeiro fazendo uma boa partida, o time do Bahia fica um time que pensa pouco sem o Cauli, isso não tem jeito. O Ademir, completamente fora de cogitação, completamente alone, teve um lance, eu acho que é do Fabrício Bruno, do Thiago Maia, que errou uma bola lá na frente, e o Ademir pega no contra-ataque, e o Thiago Maia volta e faz a falta. Aí que eu vou falar. O Ademir não estava em direção ao gol. Ele estava indo para o ataque, mas ele não estava em direção ao gol. E aí acaba fazendo ali uma falta. O Thiago Maia faz a falta e toma o cartão amarelo. Eu sei que nessa falta vai ter muito jogador do Bahia, muito torcedor do Bahia que vai falar, pô, mas ele podia rever e achar que o Ademir estava em direção. A diferença é que o Gerson estava na frente do zagueiro do Bahia e não tinha mais ninguém do Bahia na frente do Gerson. No caso desse lance do Ademir, o Thiago Maia vai em cima do Ademir, mas os zagueiros do Flamengo estavam do outro lado e na frente do Ademir. Por isso que ele só deu o cartão amarelo olhando o lance. Mas o Bahia fez uma boa partida. No segundo tempo, o zagueiro é expulso logo no início, aí toma uma pressão, fica com a menos, dá uma desconcertada, o Flamengo consegue o pênalti, faz o gol, o Flamengo começa a mexer, o Bahia começa a mexer, as mexidas do Flamengo desconcertam o Flamengo fica um buraco no meio de campo, o Bahia cresce com um jogador a menos, tem um grande contra-ataque com o Biel e o Juba, que o Juba poderia fazer o gol, se cai na perna boa do Juba, ele poderia ter feito o gol, então criou, depois o Bahia deu até uma massa no Flamengo, o Flamengo estava completamente desorganizado no meio de campo, o treinador faz uma substituição que conserta ali o meio de campo, o Vitor Hugo, o Ayrton Lucas, voltando a jogar o que estava jogando, o São Paulo não conseguiu jogar, porque o São Paulo matou ele, hoje o Ayrton Lucas estava lá na frente, jogando, o Bruno Henrique, o Flamengo tem que pagar 5 milhões de salário por ele, o Bruno Henrique não pode receber menos que o Arrascaeta e Gabigol. E falando em Gabigol, o Pedro sai, o Gabigol entra, o Flamengo fica com -1. Porque o Gabigol não é centroavante. O Gabigol entra, joga pelo lado do campo, aí embola com o Luiz Araújo, que estava pelo lado direito, e embola com o Mateuzinho. O Gabigol tem que tentar se reinventar. Porque como centroavante, ele não consegue fazer um pivô, ele não consegue dominar uma bola, ele está jogando no meio de campo, ele vai para o lado, ou seja, dentro da área onde ele tem que estar, ele não está em momento nenhum, ou seja, ele atrapalha o time. Ele tem que jogar com alguém que seja centroavante. Ou seja, o Gabigol está disputando posição, na minha opinião, não é mais com o Pedro, é com o Bruno Henrique, porque como centroavante, não dá para comparar o Pedro e o Gabriel Barbosa, porque o Gabriel Barbosa não joga na área, pô. Ele joga por fora. Aí o Flamengo tocava a bola, olhava dentro da área, não tinha absolutamente ninguém. E o Gabigol estava lá no meio de campo pegando a bola. Pô, não precisa. Você tem o Everton Ribeiro, você tem o Gerson, você tem os caras ali no meio, pô. O Gabigol não precisa ir lá atrás. Ele tem que puxar a marcação na frente. O Gabigol está muito mal. Ele tem que se reinventar. Porque senão ele vai ficar no banco eternamente. E o Flamengo acaba ganhando de 1-0, na minha opinião, justo o placar, apesar das polêmicas. Mas para mim, justo o placar, porque o Bahia teve algumas chances e não fez. O Flamengo teve as suas chances, criou outras boas oportunidades, poderia ter feito um gol no primeiro tempo com o Pedro, mas o Flamengo acabou ganhando de 1-0. E na minha opinião, o pênalti foi bem marcado, porque tocou no pé do Bruno Henrique. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!